amém. Amém? Deus abençoe. Meus irmãos, crescendo nas dificuldades. Como que nós podemos crescer nas dificuldades? Às vezes parece uma coisa antagônica, né? Dificuldade não parece ser sinônimo de crescimento. Dificuldade parece ser sinônimo de sofrimento, né? Parece ser sinônimo de derrota. Dificuldade parece ser sinônimo de tantas outras coisas, mas não de crescimento. Mas o estudo que nós vamos trazer para os irmãos, a palavra de Deus que nós vamos trazer para os irmãos, é crescendo nas dificuldades. Crescendo nas dificuldades. A palavra do Senhor nos diz em Jó, capítulo 42, versículo 1 a 6, diz assim, o texto do Senhor: Então Jó respondeu ao Senhor: Sei que tudo podes fazer, e todo... vou pegar o meu óculos, fica mais fácil, né? Peraí. Então Jó respondeu ao Senhor: Sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntaste: quem é esse que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Certo é que falei de coisas que não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. Tu disseste: agora escute, e eu falarei, e vou fazer-lhe perguntas, e você me responderá. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Por isso menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. Amém, povo de Deus? Amém, povo de Deus? Aleluia. Existe algo no sofrimento, nas lutas, que não temos e não adquirimos quando tudo está bem. Porque quando tudo está bem, a gente só quer saber de festar, só quer saber de curtir a vida, de estar no bem bom. Mas existe uma coisa que no sofrimento, na dificuldade, é importante que nós venhamos a passar por esse ciclo, por esse processo. Isso chama-se crescimento. Nós crescemos na dificuldade, nós crescemos nos problemas, nós crescemos nas lutas. Nós não nos tornamos fortes em meio às festas, nós não nos tornamos fortes em meio às nossas atividades preferidas, ao lazer, né? Aos encontros de família. Nós não nos tornamos fortes nesses momentos. Nós nos tornamos fortes quando nós enfrentamos os embates da vida. O sofrimento e as dificuldades, eles nos lapidam, eles nos moldam, segundo a permissão do nosso coração, eles nos moldam para aquilo que Deus tem para as nossas vidas. As dificuldades e sofrimentos são ferramentas na mão de Deus para dar forma e sentido à nossa vida. Como exemplo disso, nós podemos citar a vida de Jó. Jó, segundo o texto que nós acabamos de ler já no final, no começo do livro de Jó, a palavra mostra que Jó era um homem próspero. Jó era um homem íntegro, um homem santo, um homem temente a Deus, um homem rico, um homem que tinha posses, um homem que tinha muitos amigos, um homem admirado por todos. Era um exemplo de uma pessoa que, quando alguém queria um conselho, pergunte para Jó. Não ia no posto Ipiranga, perguntava para Jó, né? Não precisava ir no posto Ipiranga, perguntava para Jó. Tem algum problema? Jó é um homem sábio, Jó é um homem temente a Deus. Vai lá, pergunta para Jó. Jó era um homem que era muito respeitado no meio da sociedade. Ele era um homem rico. Era o exemplo de uma pessoa próspera, de uma pessoa sábia. Se alguém queria uma referência de homem, naquela época, naquela região, era Jó. Jó era essa referência. Mas quando ele achou que estava tudo bem, Jó perdeu tudo que ele tinha. Perdeu os filhos, perdeu seus bens, perdeu as expectativas que ele tinha para um futuro tranquilo, feliz, vivendo daquilo que ele tinha acumulado ao longo dos anos. Perdeu a expectativa de ser respeitado, porque ele adquiriu uma doença chamada lepra, que naquela época era a pior das enfermidades. Ele tinha que ser excluído da sociedade, ninguém poderia se aproximar dele. E os amigos que tanto ele achava que tinha, o abandonaram e o pior, o condenaram. Então, meus irmãos, diante dessa história de Jó, o primeiro crescimento que observamos na dificuldade é conhecer a Deus de fato. O primeiro crescimento que observamos nesse contexto todo é conhecer a Deus de fato. Vamos dizer juntos? Conhecer a Deus de fato. Olha o que Jó capítulo 42, versículo 5 diz: Os meus ouvidos já tinham ouvido falar, já tinham ouvido a teu respeito,
mas agora os meus olhos te viram. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Antes das lutas, do luto, das enfermidades, do desemprego, a nossa visão, o nosso conhecimento de Deus é superficial. Nós achamos que conhecemos a Deus. Assim como o ouro, ele precisa passar pelo fogo para ser depurado, para queimar as impurezas, para tornar um metal mais puro, um metal mais valioso. Nós precisamos às vezes passar por dificuldades, por aflições, para nos purificar e para que possamos conhecer melhor a Deus. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um amém, povo de Deus? Dá uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Ó, gente, se isso for para salva de palma para mim, tá bom, mas para o Senhor Jesus eu acho que deve ser melhor, amém? Aleluia! Amém! Glória a Deus! Olha, um bom exemplo de como a gente pode conhecer melhor a Deus no meio da dificuldade e do ouro purificador é o exemplo do chamamento de Isaías. Isaías, quando foi chamado por Deus no capítulo 6, ele condenava todo mundo, ele apontava o dedo para todo mundo, mas quando ele viu a glória de Deus, quando ele viu aqueles anjos todos, aquela glória de Deus, aquela coisa sobrenatural da presença de Deus, o que ele falou? Ai de mim, eu vou morrer, agora acabou com tudo. Meu Deus do céu, agora não tem mais solução para mim, eu vou morrer. Meus olhos viram Deus, Deus Todo-Poderoso, Deus Santo, eu sou um pecador, eu vi Deus, eu vou morrer. Agora eu estou ralado, né? Aí o que aconteceu? Um anjo veio, pegou uma brasa viva do altar com uma tenaz, tocou na boca dele, na língua dele, na boca dele, e falou assim: a tua iniquidade foi tirada. E o que aconteceu com Isaías depois que o pecado dele, que estava na boca, que estava na língua, de ficar falando, só condenar os outros, apontar com o dedo para os outros, o que aconteceu com Isaías? Ele ouviu, então ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Meus irmãos, muitas vezes nós não estamos escutando a voz de Deus porque nós estamos em pecado. O pecado nos afasta de Deus. E precisamos às vezes das dificuldades para que nós venhamos a nos purificar através desse processo que Deus usa nas dificuldades. Nós vamos saber os efeitos positivos das dificuldades sobre a nossa vida, para que a gente possa realmente ser purificado dos nossos erros, dos nossos pecados. Porque daí sim nós podemos escutar Deus com clareza. Aí sim nós podemos ter uma visão de Deus com clareza. As dificuldades, elas têm um efeito positivo sobre nós. O primeiro efeito positivo da dificuldade é que ela nos aproxima de Deus. Você já viu alguém que está no bem bom, né, ficar buscando a Deus de madrugada? Você já viu alguém que está tudo bem com a sua vida, pedir oração na igreja? Eu estou pedindo oração a Deus porque está tudo bem na minha vida, está tudo encaminhando bem, meus negócios estão bons, então estou pedindo oração para Deus abençoar a minha vida. Você já viu alguém fazer isso? Não. A pessoa vai clamar, a pessoa vai bater na porta de Deus, a pessoa vai ajoelhar, a pessoa vai fazer pacto de oração, a pessoa vai buscar a presença de Deus quando? Nas dificuldades. As dificuldades, elas nos aproximam de Deus, porque nós percebemos que não existe saída além dele. Nós percebemos que temos que nos achegar até ele para pedir ajuda e dizer: Deus, eu não consigo. Nós vimos aqui agora há pouco o evangelista Laércio falando, quem recebeu a bênção aí através do pacto de oração. Muitas pessoas levantaram a mão. E por que elas foram abençoadas? Por que elas tiveram a vitória? Porque foram buscar a presença de Deus, se achegaram, se aproximaram de Deus. Nós temos que aprender a olhar a dificuldade com um olhar diferente. A dificuldade, ela nos aproxima de Deus. É uma das ferramentas que Deus usa para nos chamar a atenção. Às vezes, olha para mim, vou falar uma coisa bem séria para você. Presta bem atenção no que eu vou te dizer. Presta bem atenção. Às vezes, Deus permite dificuldades, problemas, lutas na sua vida para que você se aproxime dele. Para que você se aproxime dele. Para que você se lembre que ele é o Senhor e que sozinho, com a sua força, com a sua capacidade, você não vai chegar a lugar nenhum. Você, eu, todos nós precisamos dele, amém? Amém, irmãos? Lembra que nós cantamos: Jesus, eu só tenho a ti. O que eu tenho nesse mundo a não ser o Senhor? Lembra que Pedro falou: Senhor, para quem iremos? Só tu tens a palavra de vida eterna.
Então, meus irmãos, as dificuldades, elas têm alguns efeitos positivos. O primeiro é que nós nos aproximamos de Deus. O segundo é que, ao se aproximar de Deus, nós passamos a conhecer Deus melhor. Nós passamos a conhecer uma pessoa melhor quando nós nos aproximamos dele, quando nós conversamos com ele, quando nós escutamos os problemas, quando nós aconselhamos, quando nós conversamos, quando nós interagimos, convivemos com aquela pessoa. Você só passa a conhecer a Deus quando você se aproxima dele, você tem intimidade, você passa a conviver com ele, você passa a querer vir à igreja, você passa a querer ler a Bíblia, você passa a querer orar, ouvir pregações, buscar a presença de Deus, e você fala, bom, eu estou conseguindo entender algumas coisas que eu não nem entendi, agora eu estou conseguindo entender. Por quê? Porque você está se aproximando de Deus, e esse aproximar faz com que você conheça a Deus. Muitas vezes nós temos uma noção de Deus, achamos que conhecemos a Deus, mas nós temos o quê? Uma noção, uma parca, uma tosca imagem de Deus na nossa vida. Às vezes é mais um sentimento religioso, uma tradição, uma religiosidade, do que conhecimento de Deus. Alguém que passa realmente pelo vale da sombra da morte, alguém que passa pelo vale de ossos secos, alguém que passa por dificuldades extremas, essa pessoa, se ela fica firme na fé, se ela não abandona Jesus, ela realmente sabe quem é Deus. Ela tem uma visão, ela tem um conhecimento de Deus realmente genuíno e verdadeiro. Não é uma imagem superficial. Ah, Deus é meu amigo, Deus é... Não. Deus é o meu Senhor. Deus é o meu libertador. Deus é o meu mantenedor. Às vezes, irmãos, nós temos mais tradição e religiosidade do que conhecimento de Deus, né? Muito mais isso aí. E percebemos às vezes que temos aquela imagem de Deus errada. Talvez, como eu disse de manhã no BH, você foi criado por um pai, uma mãe rígido, né? Um tio, um professor, alguém que foi uma referência para você, te criou de uma forma rígida, e às vezes você transferiu essa imagem de autoridade para Deus. Tem muita gente que pensa que Deus é aquele velhinho da barba branca, com aquele olhar brabo que fica olhando assim para baixo, esperando você errar e falar assim: ó, pecou, agora você está ralado na minha mão, agora eu vou te castigar. Deus não é assim não, irmãos. Deus é amoroso. Amém? A palavra de Deus diz que a essência de Deus é o quê? O amor. A essência de Deus é o amor. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: a essência de Deus é amor. Deus é amor. Amém? Vamos dar uma salva de palmas para esse Deus? Ó, agora os irmãos melhoraram na palma, hein? Aleluia, glória a Deus. E às vezes nós temos essa noção errada, esse conhecimento errado de Deus. Por não conhecermos a Deus na intimidade, nós pensamos que Deus é aquele Deus que é um estraga prazer. Tudo aquilo que a gente gosta nós não podemos fazer, porque Deus vai castigar. Às vezes a gente tem aquela noção também romantizada de Deus, que Deus vai nos ajudar em tudo, que Deus vai acabar com todos os nossos problemas. Não, meus irmãos, Deus vai deixar problema na sua vida, Deus vai deixar luta na sua vida. Sabia disso? Então por que eu vou servir Deus? Porque através dessa luta, desses problemas, você vai crescer, você vai se desenvolver. Você fica imaginando uma árvore que começa a crescer. Se essa árvore não é castigada pelo vento, né, não é açoitada pelas tempestades, a primeira tempestade que tem, ela já é arrancada fora, porque a raiz dela não se fixou, ela não passou por lutas. Agora uma árvore que ela passa por tempestades, por ventanias, né, por situações extremas, e desde cedo ela é forçada, ela é instigada. O que acontece com essa árvore? Quando vem uma tempestade, ela pode vir, nem mexeu comigo. A minha raiz está lá no fundo, porque eu passei por lutas, eu aprendi a me segurar. Não é qualquer ventinho, não é qualquer marolinha que vai me levar, não. Tem gente que qualquer coisa, ai meu Deus do céu, eu não aguento essa luta. Não que isso, irmãos? Que cristão é esse? Qualquer coisinha, ai Deus, eu não estou mais aguentando. E Deus está falando: meu Deus, eu estou dando a oportunidade de você crescer. Um soldado, nos tempos que a palavra de Deus foi escrita, nos tempos dos romanos, eles treinavam com espadas de madeira, né? E volta e meia um dava uma espadada na cabeça do cara, assim, cortava, mas era de madeira, não abria o crânio da pessoa. Mas aquilo era um treinamento, para que ele ficasse esperto, para que na próxima vez ele
estivesse ali para defender o golpe. Muitas vezes Deus está usando a dificuldade, os sofrimentos, para você aprender a se proteger, para você crescer, para você assimilar o golpe, para você não deixar o inimigo te vencer tão fácil, meu irmão, minha irmã. É luta, mas pastor, tantos anos que eu estou nessa luta. Meu irmão, minha irmã, pode durar anos, pode durar décadas, pode talvez durar a vida inteira. Tem histórias de pessoas, de mães que batalharam pela salvação dos seus filhos a vida inteira, morreu sem ver a salvação do filho. Mas no dia do enterro o filho aceitou Jesus e está firme com Jesus até hoje. Eu conheço uma história assim. Ela não viu, mas ela semeou, ela batalhou. Pessoas que às vezes ficam a vida inteira batalhando com o esposo, com a esposa, com um amigo, mas uma hora vai acontecer, nós não podemos afrouxar. Então quando nós conhecemos a Deus, quando nós nos aproximamos de Deus, nós podemos ver que realmente Deus é poderoso, amém? Olha o que Jó diz em Jó 42, 1 e 2. Então Jó respondeu ao Senhor: sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Então quando nós nos aproximamos de Deus, quando nós conhecemos a Deus de fato, é porque as dificuldades estão nos levando até a presença de Deus. E as dificuldades têm esses efeitos positivos. Nós nos aproximamos de Deus, nós conhecemos a Deus. E outro efeito positivo da dificuldade, nós começamos a conhecer as pessoas. Nós já começamos a conhecer quem é as pessoas que estão do nosso lado. Quando nós estamos na dificuldade, a maioria das pessoas não tem amor suficiente para nos estender a mão e dizer: querido, está errado, você tem que consertar. Quando alguns casais estão com problema, algumas pessoas estão ali do lado, ao invés de chegar e dar um conselho e dar um... eu não quero me envolver nisso não. Isso é problema deles. Eu não vou me envolver nisso não. Para que eu vou me envolver nessa situação? Covarde. Covarde. Cristão de 1,99. Porque se tem alguém passando algum problema, alguma dificuldade do seu lado, um vizinho, um parente, um irmão em Cristo, e você cruza os braços e não vai ajudar, você não é cristão. Você não é cristão. Porque o cristão, ele tem que ser sal da terra e luz do mundo. Se você vê o seu irmão ali passando uma dificuldade, passando um problema, você não vai lá conversar, você não vai aconselhar, você não vai ajudar, você está errado. E se ele morrer naquela situação, e você que está do lado viu e não fez nada, você vai para o inferno. Lembra do que Deus disse do atalaia? Se o atalaia vê lá o exército vindo e está lá cuidando do muro, e ele não avisar que o exército está vindo, e o pessoal entrar, tomar aquela cidade e matar todo mundo, o sangue das pessoas que morreu, Deus vai requerer do atalaia, porque ele não avisou. E se tem alguém do teu lado, um esposo, a esposa, o filho, um vizinho, alguém que está precisando de ajuda, está precisando de um conselho, está precisando da palavra do evangelho que você tem, e você não fala, se ele morrer, a culpa é sua. Posso compartilhar? Paulinho? Do seu pai? Posso compartilhar? Essa semana Paulinha me passou um zap e falou: pastor, o meu pai está internado lá no Hospital Paraná, em Maringá, e eu não tenho como ir lá visitar ele, já teve um AVC, ele está passando. Eu queria que o pastor fosse lá orar com ele. Naqueles dias que ela passou, eu falei: vou tentar ir, mas eu estava com tanta coisa, né? Tinha um jantar ainda dos casais, várias coisas para fazer, algumas tarefas, alguns estudos que eu tinha que estar em ordem, a pregação, a mensagem, tantas coisas que tinha que correr, a mensagem mesmo, eu acabei no sábado à noite, correndo para lá e para cá, e ainda tem gente que acha que pastor não trabalha, mas paciência. Então, aí eu, na sexta-feira, seu pai está internado ainda está sim, pastor, eu fui lá visitar ele, e estive orando com ele ficou muito feliz com a visita. Parece que tem um amor muito grande pela Paula, porque eu falava da Paula, ele já se emocionava e chorava, né? Irmão, ele orou comigo aceitando Jesus naquele quarto, amém? Irmãos, ele orou comigo aceitando Jesus. Cadê as palmas para o Senhor Jesus, irmãos? Ele está aberto, viu, querido, a palavra.
tá? Tenha coragem, intrepidez, ele está aberto para ouvir aquilo que Deus tem para a vida dele. Meus irmãos, não podemos perder a oportunidade. Semana retrasada, eu fui chamado também na UTI lá da Santa Casa, porque o nosso padrinho de casamento estava entubado, sofreu ali, teve um transplante de rim, né? Estava muito mal, e eu fui lá, orei com ele, falei assim: padrinho, eu sei que você não pode responder, mas sei que você está me ouvindo, então eu vou orar com você, você repete comigo. E ele com aquele tubão lá, eu percebi que ele estava orando, e a hora que eu falei amém, ele tentou falar amém, mas não conseguia, porque estava aquele negócio dentro dele, e ele orou, entregando a vida para Jesus. 2 dias depois ele faleceu. Então nós temos que falar, meus irmãos, nós temos que dizer, e nós só vamos conhecer as pessoas quando nós estivermos passando por dificuldade. Porque às vezes as pessoas estão passando por dificuldade, a gente faz igual o levita, a gente faz igual o sacerdote, a pessoa está ferida ali, né? A pessoa passa de largo. Nós temos que ser como o samaritano, ir lá e ajudar, estender a mão, ajudar. E não por obrigação, mas porque a palavra de Deus, ela nos diz que nós somos sal da terra. Amém? Amém, povo de Deus? Glória a Deus. Então, meus irmãos, Jó, ele teve esse conhecimento também das outras pessoas. Ele viu que realmente as pessoas pensam dele. Aqueles amigos que diziam que era amigo dele foram os primeiros a apontar com o dedo assim: você está nessa situação porque você está em pecado, você está desse jeito porque alguma coisa você fez com Deus. E muitas pessoas às vezes têm a mania de apontar com o dedo das pessoas. Eu quero dizer uma coisa para vocês: olhem para mim e prestem atenção. Olhem para mim e prestem atenção. Cuidado quando você julga outra pessoa. Cuidado quando você fala algo de outra pessoa. A Bíblia diz: não julgueis para não seres julgado. Cuidado. Eu já fiz aquela brincadeirinha de você apontar para outra pessoa. Você está apontando para a pessoa e para Deus, e tem 3 dedos aqui apontando para você. Cuidado. Os amigos de Jó chegaram, ao invés de ajudar, simplesmente mostraram que não eram tão amigos assim. Mas era aqueles caras que churrasqueavam lá com Jó toda semana. Eram os caras que estavam ali batendo nas costinhas de Jó: ei, Jó, você é o cara, hein? Você é o cara da cocada preta aí, que está por cima da cocada preta, né? Cadê os caras? Foram os primeiros a dizer: você está em pecado. Então, quando nós estamos em dificuldade, nós nos aproximamos de Deus, nós conhecemos a Deus, nós passamos a conhecer as outras pessoas realmente de verdade, e principalmente nós passamos a conhecer a nós mesmos. Porque daí a maioria das pessoas, né, quando vê que não está mais no controle daquilo como pensava que estava, ela consegue enxergar suas limitações e defeitos. Você consegue ver que você não é tão bonzinho assim, que você não é tão certinho assim. Porque tem pessoas que todo mundo erra, menos ele. Aquelas pessoas que têm mania de tentar se afirmar: eu fiz, porque se eu não tivesse colocado aqui, não estaria certo. É porque eu sou bom. Eu ganhei de todo mundo, eu fiz isso, eu fiz. O ego. A pessoa tem que sempre estar por cima da carne seca. Mas quando nós estamos em dificuldade, nós vemos que nós não somos nada. Nós precisamos de Deus. Coloca a mão no seu coração assim. Feche seus olhos, coloca a mão no coração. Todos, coloca a mão no coração. Fala assim: eu. Vamos lá, gente, diga em voz alta: eu preciso de ti, Senhor. Sem ti eu não sou nada. Valeu o ensaio, agora vamos falar bem forte: eu preciso de ti, Senhor. Sem ti eu não sou nada. Aplauda o Senhor Jesus. E quando Jó viu isso, Jó 42, capítulo 6 diz: por isso menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. Quando Jó percebeu que ele não era nada, ele falou assim: eu me arrependo no pó e na cinza. Eu não sou nada, eu preciso de arrependimento. Quem que eu penso que eu sou? Eu não sou nada. E aí nós vemos segundo crescimento da dificuldade. Quando nós nos aproximamos de Deus, de fato, conhecemos a Deus de fato, nós nos aproximamos dele, nós conhecemos ele, nós conhecemos as pessoas, nós conhecemos a nós mesmos, a nossa visão é ampliada.
O segundo crescimento na dificuldade é que nós temos a nossa visão ampliada. O segundo crescimento é ter a nossa visão ampliada. Achamos que a vida é aquele mundinho que a gente está acostumado, né? Nós acordamos cedo, nós fazemos isso, nós já temos uma rotina. Pensa na sua rotina aí. Amanhã o que você tem que fazer cedo, né? E depois que você acordar, você vai para onde? Aí chega lá, a mesma coisa. Esse é o mundinho nosso. Toda semana, estudo, trabalho, casa, né? É o nosso mundinho. Às vezes a gente acha que esse mundinho é o nosso mundinho, nós estamos acostumados com ele, né? Mas quando nos deparamos com as nossas dificuldades, e às vezes as dificuldades dos outros, nós percebemos que há muito mais do que a gente conhece. Eu gosto muito de uma frase que eu ouvi na minha adolescência, que dizia assim, preste bem atenção nessa frase: os insetos que vagam pelos charcos têm pouca chance de alcançar os oceanos. Presta atenção. Você fala, mas pastor, o que o senhor está querendo dizer com isso? Os insetos que vagam pelos charcos têm pouca chance de alcançar o oceano. O que eu estou dizendo com isso, meus irmãos, é que se ficarmos na mesmice, se ficarmos aqui no pântano, no charco, no lodo, na pocinha de água, nós não vamos ter oportunidade de conhecer o mar, de conhecer o oceano, a grandiosidade, as coisas grandes que Deus tem na nossa vida, na vida da nossa família, na vida desta igreja. Aquela questão de ficar com a cabeça baixa, olhando só para baixo, e esquece de olhar que tem céu, que tem estrelas, que tem universo, que tem galáxias aí em cima da nossa cabeça. Assim é a nossa vida. Nós temos que ter a nossa visão ampliada, e a gente só consegue ampliar a nossa visão quando nós passamos por dificuldade. Nós percebemos que nós podemos ir além. Às vezes a gente fala assim, poxa, eu não sabia que eu era tão forte. Não era, a dificuldade te fez ficar forte. Deus usou aquilo como uma ferramenta para te levantar, para te fortalecer. Jó 42, versículo 3. Jó vê: é certo que falei de coisas que não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. Jó teve sua visão ampliada, ele percebeu que não sabia tudo que achava que sabia, que tinha falado de coisas que realmente não conhecia, não entendia, e ele teve que ter humildade para reconhecer isso. A pessoa que tem a visão ampliada é uma pessoa que é humilde, ela se torna humilde e tolerante. Ela se torna humilde e tolerante. A pessoa que tem uma visão ampliada, ela tem consciência de sua situação no mundo, ela sabe que ela não é o centro das atenções, que nem tudo gira em torno dela, que alguém pode convidar, né, a Paula para sair e não me convidar, que não tem problema. Não tem problema, o cara quer sair com a Paula, não quer sair comigo, não tem problema nenhum. Eu não sou o centro das atenções, eu não sou unanimidade. Cada um tem direito de andar com quem tem. As crianças têm essa questão, né, de ser assim narcisista, né? Tudo tem que girar em torno dela, é meu. Lembra que eu preguei domingo passado sobre isso? Sobre crianças espirituais. Então, meus irmãos, nós temos que ter consciência da nossa situação do mundo, que nós não somos o centro da atenção, que há muitas coisas que nós desconhecemos, que nós não sabemos tudo. Sempre tem alguém que sabe mais. Quando eu comecei a aprender a tocar guitarra, violão, até hoje não aprendi, né? Tem que aprender ainda, né? Faço de conta que toca, mas algumas pessoas acreditam, né? Mas quando eu tive a oportunidade de fazer, acho que uns 3 meses de aula com um guitarrista famoso que tinha na época, que era o José Pasquini, da banda GC2, lá de Maringá. E então eu cheguei para ele e falei: olha só o que eu inventei aqui. Ele: peraí, entendo, você não inventou nada, você descobriu esse acorde já existia, muitas pessoas já tocaram esse acorde, muitas pessoas já sabiam isso, então você não inventou nada, você descobriu. Na realidade é isso na nossa vida, a gente vai descobrindo, a gente vai ver que existe muito mais. Deus tem mais para dar para você. Posso ouvir um amém? Deus tem muito mais para dar para você. E também nós aprendemos a exercitar a fé. A gente vê além das circunstâncias e de dificuldade, nós enxergamos a soberania de Deus. Olha o que Jó 42:5 diz: meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora meus olhos te viram. Agora eu estou conseguindo enxergar que o Senhor é realmente Deus, que o Senhor tem tudo na sua mão, que não é do jeito que eu quero, do jeito que eu penso, descortinou
aquele véu que estava na minha visão, eu consigo enxergar agora um pouquinho mais claro que as coisas não são do jeito que eu estava pensando. O terceiro e último crescimento que observamos é oportunidade de mudança. O terceiro crescimento que observamos na dificuldade é que Deus usa as dificuldades para você mudar, meu irmão. Deus usa a dificuldade para você mudar a sua vida. Lembra do filho pródigo? Ele foi preciso passar por dificuldade, perder tudo para mudar o coração dele, para que ele fosse obediente ao pai, para que ele fosse uma pessoa mais submissa ao seu pai, reconhecesse o valor do seu pai, da sua casa, da sua família. Foi preciso ele comer lavagem de porco para ele poder entender que os funcionários do seu pai comiam melhor do que ele, tinham um atendimento melhor do que ele. E ele estava naquela situação, não foi por culpa dos outros, foi por culpa dele mesmo, porque ele escolheu o errado. Deus usa as dificuldades para que você mude seu caráter, mude seus pensamentos, mude seu propósito de vida, mude seus objetivos. Olha o que Jó 42:6 diz: por isso menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. Meus irmãos, é nas dificuldades que enxergamos melhor as nossas limitações e imperfeições. Nossos pecados, eles se tornam mais visíveis para nós quando nós estamos mais fragilizados. Nós conseguimos enxergar as nossas limitações. Isso é maravilhoso, meus irmãos. É maravilhoso porque nós podemos ver nisso Deus nos dando uma oportunidade de mudança, uma oportunidade de arrependimento. Que quando a gente está ali no bem bom, nós estamos com o nariz empinado, nós não queremos mudar. Não, tá bom, eu sou o cara, eu vou andando assim mesmo, eu tenho tudo no meu controle. Mas quando você quebra o nariz, você cai no chão e você vê que você precisa de Deus, aí você cai em si. Na realidade, irmãos, as dificuldades não precisam ser instrumentos do diabo, do maligno, para nos destruir. Mesmo que tenha sido essa a intenção do diabo, destruir você, porque ele veio para matar, roubar e... O diabo veio para matar, roubar e destruir. E foi o que ele queria fazer na vida de Jó. Ele queria destruir Jó. Mesmo que seja essa a intenção, nós podemos converter aquilo que seria para nos destruir em algo que nos impulsiona a mudar. Os irmãos entenderam isso? Olhem para mim. Nós podemos converter aquilo que veio para nos destruir, para nos impulsionar a mudar, irmãos. No mar, o vento pode ser um grande perigo no mar. No mar, o vento pode naufragar um barco. Mas o que o pessoal usa o vento para quê? Eles colocam uma vela e usam o vento para impulsionar a embarcação. Eles usam a força contrária do vento para levar eles aonde eles querem ir. Deus usa as dificuldades com a mesma intensidade para a sua vida, para impulsionar você. Fique de pé em nome de Jesus. Existe uma frase do escritor e poeta brasileiro Guimarães Rosa que se adapta bem ao contexto bíblico daquilo que nós estamos falando hoje. Preste bem atenção nessa frase. Apesar que eu não gosto muito de todo o contexto da obra de Guimarães Rosa, tem algumas coisas que como cristão eu não aceito, mas é um grande escritor, um grande poeta. E tem uma frase dele que diz assim: a noite não é o fim do dia, é o começo do dia que vem. A noite não é o fim do dia, é o começo do dia que vem. Mude a perspectiva. Você pensa que a dificuldade é para te destruir? Impulsiona isso para você mudar, para você melhorar. Tem uma outra frase muito usada no meio empresarial, a gente usava muito nas palestras, a gente convidava muitos palestrantes famosos no meio empresarial, Gilcler Regina, tantos outros ali. E tem uma frase que o pessoal usava muito nessas palestras motivacionais empresarial, mas que cabe muito bem aqui nesse contexto. A frase é a seguinte: enquanto uns choram, outros... O que está escrito ali, irmãos? Lê comigo lá, vamos lá, 1, 2, 3.
Mais uma vez. Enquanto uns choram, outros vendem lenço. O que isso significa? Que enquanto uns ficam chorando, outros ficam ali se fazendo de vítima, de coitadinho. Eu preciso da visita do pastor. Eu preciso disso, como eu falei no domingo passado. Às vezes tem pessoas que têm anos de igreja, está querendo a visita do pastor, quando ele devia estar visitando um outro irmão que está mais fraco na fé que ele. Enquanto uns estão chorando, outros estão crescendo com o sofrimento. Outros estão vendendo lenço, outros estão lucrando com a situação. Põe a outra figura. Põe a outra figura. E aí? Ó a pergunta para você. Você chora ou vende lenço? Que pessoa que você quer ser? Você quer ser a que chora ou você quer vender lenço? Eu quero deixar mais claro para vocês. Eu quero colocar uma outra figura. Eu quero que vocês reflitam nela. O mais capaz não é aquele que nunca falha, mas aquele que nunca se entrega. A gente vê ali um homem saudável, com os pés, com as mãos, que desistiu, que se entregou, pedindo esmola. E nós vemos na mesma figura uma pessoa sem os braços, carregando lajota na cabeça e em sacolas que estão colocadas ali nos seus ombros. Tem cristão que tem tudo para ser uma bênção. Tem cristão que tem tudo para dar exemplo, para trazer pessoas para Jesus, para trazer pessoas para encher essa igreja aqui. Só que ao invés de estar como aquele aleijadinho ali que está lá, carregando os tijolos, está igual aquele mendigo ali, se achando coitadinho. Meus irmãos, você pode crescer com as suas dificuldades. Eu quero que você feche os seus olhos. Senhor Deus, que essa palavra entre firme no nosso coração. Nós possamos não nos entregar. Que nós possamos, em nome de Jesus, crescer através das nossas dificuldades, conhecendo o Senhor de fato. Que nós possamos, conhecendo o Senhor de fato, nos aproximando. E através dessa aproximação, conhecer o Senhor, conhecer as pessoas e conhecer a nós mesmos, Senhor. Que através das dificuldades nós possamos crescer e ter a nossa visão ampliada, ser mais humilde, ter consciência da nossa situação no mundo, aprendendo a exercitar a nossa fé. Que nós possamos crescer, sabendo que nós usamos esse crescimento para ter a oportunidade de mudança. Que nós possamos não ficar chorando, nós possamos vender lenço, que nós possamos não nos entregar, mas ser aqueles que lutam. Que nós não possamos ser aquele que chora, mas aquele que vai enxugar as lágrimas, ó Pai, em nome de Jesus. Transforma a mente, transforma o coração de cada pessoa aqui, para que seja um vencedor, uma vencedora, em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Poder sentar, meus irmãos. Vamos dar uma salva de palmas, Senhor Jesus.